Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa. Agora nós estamos falando ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco terá início a 7ª sessão ordinária de 2021. Na ordem do dia, apenas um projeto de lei do vereador Rodrigo Alemão, que define a visão monocular como deficiência visual no município de Cubatão, o seu dia municipal e da outras providências. A data deste projeto de lei é do dia 5 de janeiro de 2021 e está em primeira discussão. Portanto, repito para vocês, nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco terá início a 7ª sessão ordinária, que será comandada pelo presidente desta Casa de Leis, o vereador Ricardo Queixão. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, você terá a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo. Aguardem. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro aberto o trabalho da presente sessão. Esta presidência solicita 1 minuto de silêncio em memória das vítimas do Covid-19 e do senhor Ângelo Batista de Lima, tio do vereador Alan Matias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Para justificar a ausência do vereador Alan Matias, motivos particulares. Ausência justificada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Topete. Queria justificar a ausência do vereador Rony Dubá. Ausência justificada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Guilherme. Queria aqui justificar a ausência da vereadora Ausência Barbosa. justificada. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Comunico que se encontra à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa os balancetes analíticos da receita e despesa do Poder Legislativo referente aos meses de fevereiro e março do corrente ano. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento que versa sobre formação de comissão especial. Senhor presidente, nobres pares, não é de hoje as notícias do mau atendimento prestado pela Fundação Francisco Xavier, responsável pela gestão do Hospital Municipal, aos moradores e cidadãos do nosso município. Há incluso relatos graves de omissão de socorro. Há ainda notícias informais que o anexo hospitalar, Centro de Oncologia e Hemodiálise, será fechado. Há ainda informação repassada pela senhora Maiara, coordenadora da Fundação, no último dia 3 de 5 de 2021, no gabinete da presidência, que o município deve cerca de 7.800.000 à Fundação, e esse é um dos motivos da dificuldade em prestação no serviço. Há informações e denúncias que a Fundação Francisco Xavier não cumpre integralmente o contrato firmado com o município. Há notícias de que atendimentos particulares têm preferência aos atendimentos pelo SUS. É fato que a Fundação não responde os questionamentos feitos pelos vereadores dessa Casa de Leis.
Diante do exposto, requeiro a criação desta SEI com 7 membros para investigar possíveis irregularidades e ilegalidades cometidas pela Fundação Francisco Xavier na prestação de serviços junto ao Hospital Municipal de Cubatão, no prazo de 60 dias. Cubatão, 11 de maio de 2021. Vereador Rafael Tucla, Fábio Rochinho, Sérgio Santana, Roniele da Silva. Esse aqui é quem? Não, só o do Rafael, tá bom. Esse aqui. Alessandro Oliveira e Marcos Roberto Silva. Conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 134 do regimento interno, não cabe a discussão. Em votação, Peço a palavra, senhor a presidente. palavra, vereador Rochinho. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui parabenizar e já me colocar à disposição de fazer parte dessa comissão, que mais do que necessário nesse momento, vereador Sérgio Calçado, vice-presidente dessa casa, nesse momento que passamos de pandemia, esses esclarecimentos se fazem necessários, ainda mais quando uma prestadora, hoje, né, uma fundação, alega aqui na presidência que a prefeitura tem uma dívida de quase 8 milhões com eles, que é sem fins lucrativos. Então, isso aí temos que ir a fundo, vereador Tinho. Você que é um grande militante da saúde, vereador Alessandro Oliveira e demais companheiros aqui que estamos cada dia mais, essa questão da saúde está batendo na nossa porta, batendo em pessoas próximas, amigos nossos aí que estamos perdendo, não só pela questão da pandemia, mas no quesito geral. A saúde da nossa cidade tem passado por momentos muito difíceis, não só de agora, e desde quando a Fundação assumiu, me lembro muito bem nesse plenário, foi com muita pompa. Fizemos aqui, até mesmo o vereador Rodrigo Alemão era o presidente à época, passando o antigo teatro que construído, mas décadas ali parado, para a Fundação fazer um anexo, e hoje aí a gente vê até mesmo o Centro de Oncologia parado, sem funcionar, vereador Tinho. Então, é uma satisfação imensa ter assinado esse documento e já me coloco ao presidente da comissão para fazer parte dessa comissão que é de suma importância para o nosso município. É só, senhor presidente, e antecipo meu voto favorável. Continua em votação. A palavra, vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, eu quero fazer coro à fala do vereador Rochinho. Eu, nos últimos 3 anos, sou um fiel questionador dos atos da Fundação e sempre observamos aqui, apontamos que existia alguma coisa de errado, que alguma coisa de muito errado não estava certa na cidade. É inadmissível, é uma aberração jurídica, nós escutarmos numa reunião do presidente, uma reunião na presidência, dentro desta casa, que, entre aspas, existe um calote de quase 8 milhões de reais. E como bem disse o vereador que me antecedeu, uma organização social não pode ter lastro financeiro, tem que trabalhar no 0 a 0, no equilíbrio das finanças, e até a parte do particular deveria ser revertida em investimentos no hospital, é isso que versa no contrato. Como disse o vereador também, foram recebidos aqui pela porta da frente, com todas as congratulações, com toda a pompa possível, com tudo que era necessário, com toda a estrutura para dar suporte para a população. Mas o que vimos foi que caímos num conto do vigário. Foi um ledo engano, porque nos últimos anos são centenas, se não milhares de reclamações. Todos os dias temos reclamações da municipalidade quanto ao atendimento, quanto à qualidade do atendimento, quanto à estrutura do atendimento, quanto à humanização do atendimento. E esse coro, essa fala, ela tomou corpo também dentro do Legislativo. Na última semana, não vou falar o vereador, mas no nosso grupo tinha um vereador pedindo socorro, para que a Câmara se unisse para que conseguisse salvar a vida de um amigo acometido de uma enfermidade, hoje o Covid-19. Então é um absurdo,
a falta de respeito com a população e quero acreditar que no final dessa SEI seja constatado que foi apenas um engano na fala da prestadora de serviço. Porque alegar dentro da Casa de Leis aos fiscalizadores do contrato que o contrato tem um furo e um furo de 8 milhões e, pasmem os senhores, que esse furo era compensado por investimentos de outra matriz contratual, que a fundação em outro contrato fazia um aporte para financiar e custear o contrato da cidade de Cubatão. Então, quem vai nos dizer que eles não fazem ao contrário? Num superávit contratual, em vez de reverter o recurso para a municipalidade, não investe em outro contrato sucateado. Então, é algo curioso, para não dizer arrebatador, assim, nos deixou envergonhados de saber que existe esse furo contratual de quase 8 milhões de reais. E estamos aqui para fiscalizar. Continua em votação. A palavra, vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro, se não há nada a esconder, por que temer? Nós, vereadores, fomos eleitos pelo voto direto do povo. Portanto, devemos justificar a votação que tivemos. Eu não sei por que não há, e respeito a opinião de todos os vereadores, mas gostaria muito que todos pensassem, refletissem sobre o dever e o papel que o parlamento tem. O nosso dever é justamente esse, é de fiscalizar as ações que existem entre o executivo e os prestadores de serviço. E assim fomos eleitos pelo voto direto do povo mais uma vez. Então não há nada a temer, senhores vereadores. O nosso dever e a importância que nós temos nessa cidade, de mudar essa cidade de verdade, é quando um representante dessa empresa, da Fundação São Francisco Xavier, chega quase 1 hora atrasado, 1 hora atrasado, em uma reunião que fora pedido pelo senhor presidente. Então, a falta de respeito não perdura dessa legislatura, mas sim desde o início desse contrato. Por outro lado, precisamos entender, a última legislatura foi responsável por um processo que passou por essa casa, onde aprovamos uma medida legislativa que aprovava um convênio junto à fundação que pudesse ser ampliado aquele anexo para que fosse um centro de oncologia. Hoje esses serviços estão parados. Precisamos trazer o entendimento do que ocorre. Então, essa formação dessa comissão nada mais é do que o trabalho do vereador, que é o trabalho investigativo para entender, como bem colocado pelo vereador Rafael, peçamos a Deus para que não haja nada, que tudo esteja dentro da conformidade, que os contratos possam estar dentro da legalidade, tudo que há de mais legal. A administração pública ela não visa lucro, ela visa o bem-estar das pessoas. Por isso que o meu mandato, como vereador, até o final dessa legislatura, pertence a mim e o povo que me elegeu e a todos os 130 mil habitantes de Cubatão, porque eu não fui eleito somente pelo número de votos que tive, e sim para toda a cidade de Cubatão. Então, tenho a tranquilidade e tenho a certeza de que o parlamento de Cubatão é um parlamento livre e, acima de tudo, que responde pelos seus atos. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, é muito triste a gente passar por um momento desse, de saber que o mau serviço prestado pela gestora hoje do hospital não respeita nem as nossas autoridades da cidade. Se não respeita nobres pares, como é que trata a população? É inadmissível. Eu nunca me calarei diante de uma situação dessa, porque tenho falado que o meu mandato vai ser um mandato de transparência e a saúde vou priorizar sempre, porque uso também o sistema, o equipamento de saúde do nosso município, vereador Rodrigo. Então, entendo que nós precisamos tratar a nossa população, vereador Kleber, no mínimo, com dignidade e respeito. Depois de várias tentativas aqui nessa casa, convocando, não é nem chamando, convocando, de fato, através do nosso presidente Ricardo, que o representante do hospital viesse aqui nos esclarecer, nem tanto as contas que também
faz parte da prerrogativa do vereador de saber onde está sendo gasto. Mas sim o atendimento. Quais tipos de serviço que hoje é realizado para que a nossa população seja atendida? E, infelizmente, depois de várias tentativas, nem uma coisa e nem outra, vereador Rafael. Então, a gente precisamos dar uma resposta e cumprir o nosso papel de fiscalizador, até porque passei por uma situação semana passada no hospital, onde uma gestante de risco com sangramento já tinha tido no hospital há uma semana atrás, e depois de várias tentativas, na sexta-feira, fui por 2 vezes, vereador Guilherme, pela manhã, pedindo socorro. Socorro porque estava com dor, socorro porque estava sangrando, socorro porque era uma gestante de risco. Essa paciente me ligou e implorou que eu fosse até o hospital para ver se, pelo menos, vereador Alessandro, a gente conseguia encaminhar a situação. Tive lá para acompanhar e tentar resolver, que é isso que é o nosso papel. Infelizmente, cheguei lá, fiquei das 10h49 às 14 horas, ainda em contato com a chefe do hospital, com a doutora Ana, que eu não tenho medo de falar o nome de ninguém, com a doutora Ana, ela falando comigo aqui pelo WhatsApp, não se deu o luxo de pelo menos descer, vereador Kleber, mas já? Eu volto a falar, senhor presidente. Antes de mais nada, queria registrar a presença aqui do nosso diretor secretário e advogado, Auro Tupinambá. Continua em votação. Passo a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Alessandro. Presidente, nobres pares, queria demonstrar meu sentimento de tristeza em relação ao ocorrido com o tio do vereador Alan Matias e a diversas famílias que estão perdendo seus entes queridos por conta dessa doença Covid, que infelizmente muitos ainda duvidam disso, negam essa realidade e continuam ainda com comportamento irresponsável pelas ruas da cidade e demais mundo afora. Todos me conhecem aqui, sou nascido aqui na cidade de Cubatão, tenho uma história de sofrimento, uma história de superação, e tenho um sentimento muito forte, muito grande, muito bonito pela cidade de Cubatão. Quando decidi militar no Conselho de Política de Saúde, é que eu queria defender de fato a política, e entendo que um Conselho de Política é aquele que norteia as políticas. A gente aprendeu bastante, conheceu bastante, foi atrás para aprender muita coisa. E desde que tem essa ideia de militar na política pública, eu entendi que para se desempenhar um trabalho melhor, o cargo político dá mais condição, e por isso disputei uma eleição, perdi a eleição, primeira, a segunda, ganhei a eleição com uma finalidade: representar de verdade a população da cidade e fazer com que, no papel de vereador, a administração pública ofereça para o seu munícipe a política pública. Ofereça por direito. Um finado amigo meu, conselheiro de saúde, sempre dizia isso: a política pública, público, a política do povo. Quando citado essas irregularidades por parte da fundação, numa reunião que não teve mínimo respeito, quando o presidente convoca um prestador para a gente esclarecer algumas dúvidas, a pessoa que chega 1 hora depois e só veio naquela reunião porque ela soube naquele momento, né? Então isso é um absurdo. E todos, desde que militei no Conselho, a minha insatisfação da forma que a Fundação São Francisco Xavier conduz os seus trabalhos. Nem de longe seria uma escolha minha ter esses prestadores aqui, né? E não por conta do Covid, que tem inúmeros casos, a confusão muito grande, conflitos atrás de conflitos, internações, UTIs, superlotação. A minha insatisfação foi desde lá de atrás, já há tempos com a Fundação, né? Por conta desses 60/40, então eu quero saber, de fato, vereador Tinho, de forma bem fácil de entender, como é que é esse 60/40? O médico que atende no 60%, atende o 40%, 40%, é isso que a gente precisa saber. Como é que estão os trabalhos do anexo hospitalar, né? Então vamos levantar isso com calma, como o vereador disse,
não tem nada a temer, vamos em frente. Para concluir. Me Pode permite? concluir. Então, assim, essa é a minha finalidade aqui dentro dessa casa, defender a política do povo e, lógico, ser o fiscal dos contratos, fiscal de tudo de irregular na cidade. Então, esse vereador foi eleito para isso. Obrigado, presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem para aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Sérgio Augusto de Santana, número 216, retirada de uma árvore na rua Maria Graziella, em frente ao número 496, no Jardim Casqueiro. Manutenção e limpeza dos bueiros da rua Antônio Cunha, no Jardim Costa Silva. Manutenção e limpeza do leito carroçável da rua Ana Maria, no Jardim Casqueiro. Manutenção e limpeza do leito carroçável da rua Estados Unidos, no Jardim Casqueiro. Manutenção e reparo no leito carroçável da via de acesso à entrada do bairro Pilões, do vereador Alessandro Donizete de Oliveira. Manutenção na nova iluminação da Avenida Tancredo de Almeida Neves, no trecho entre a rua Ailton Alves Pereira e a rua Hilário Balula, na Vila São José. Manutenção dos guarda-corpos no final da Henry Borden, próximo ao Centro de Alta Complexidade em Saúde. Manutenção no leito carroçável da rua Embaixador Pedro Toledo, próximo ao Bloco Cultural José Edgar da Silva. Manutenção da iluminação do poliesportivo Professor Roberto Dick. Reinstalação de banheiros químicos na Feira Livres da cidade para uso dos feirantes. Estudo para disponibilizar equipamento móvel de higienização das mãos para os frequentadores das feiras livres. Limpeza nas margens do Rio Casqueiro, ao longo da Avenida Beira-Mar, no Jardim Casqueiro. Manutenção no próprio municipal localizado na Travessa José Vicente, em frente ao número 50, no sítio Cafezal. Manutenção no leito carroçável da Avenida Joaquim Jorge Peralta, sentido bairro, na altura da rua Olívia de Jesus Peralta, no Jardim Casqueiro. Manutenção e restauração do prédio da Biblioteca Municipal Central. Fiscalização e ações de combate à dengue no imóvel da rua Belamino do Amaral, número 698, no Jardim São Francisco. Manutenção do leito carroçável na Avenida Joaquim Jorge Peralta, cruzamento com a rua Portugal, no Jardim Casqueiro. Manutenção na grade do bueiro, na rua 1º de Maio, em frente ao número 339, na Vila Nova. Manutenção no leito carroçável da Avenida Martins Fontes, em frente ao número 699, na Vila Nova. Manutenção na Praça Miguel Batista da Guarda, no Jardim São Francisco. Gestões junto à Polícia Militar para o reforço na segurança no conjunto Padre Manuel da Nóbrega. Promoção de ampla campanha de alerta e conscientização sobre o aumento de casos de dengue e chikungunya na região. Promoção de ampla campanha de conscientização sobre a necessidade de medidas mais duras para a concentração do contágio do novo coronavírus na cidade. Caminhos. Do vereador Raniele Martins da Silva, Rony do Bar. Gestões visando a inclusão do decreto municipal número 11.247 das academias de esporte como serviço essencial com atendimento presencial durante a fase vermelha do Estado de São Paulo, respeitando as recomendações de distanciamento, utilização de máscara, ventilação natural, vedação do uso de ar-condicionado, divulgação da locação máxima, proibição das atividades coletivas, lacração de bebedouros, proibição da permanência de pessoas com sintomas de gripe, vedação do uso de catracas digitais e biométricas. Tendo em vista que o Decreto Federal 10.344 as inclui como serviços essenciais, visando diminuir os riscos à saúde pelo sedentarismo, devidamente conhecido como Organização Mundial de Saúde. Do vereador Fábio Alves Moreira. Roçagem de mato do leito carroçável da rua Maria Cristina, no trecho entre a rua São Vicente e a Avenida das Américas, no Jardim Casqueiro. Instalação de lâmpadas de LED na rua Maria Cristina, em frente ao número 497, no Jardim Casqueiro. Limpeza dos bueiros da rua
Lourenço Batista de Araújo, no Jardim Nova República. Limpeza dos bueiros da rua Amaro Manuel dos Santos, no Jardim Nova República. Limpeza de todos os canais da Vila São José. Do vereador Wilson Pio dos Reis. Manutenção no abrigo de ponto de ônibus da rua Carlos Gomes, sobre a linha de transmissão da CPFL, no Jardim Casqueiro. Repintura da sinalização de solo da Avenida Joaquim Miguel Couto, na esquina com a rua Vereador Benedito Lima Gonçalves, no Jardim São Francisco. Manutenção nos brinquedos da Praça Independência, no Jardim Casqueiro. Manutenção no leito carroçável da Rua Bahia, entre a Avenida Henri Bode e a Praça Princesa Isabel, na Vila Paulista. Manutenção nos abrigos de pontos de ônibus da Avenida Tancredo de Almeida Neves, no trecho entre a Avenida Nossa Senhora da Lapa e a Rua dos Santos, na Vila São José. Instalação de lixeira na Praça Independência, no Jardim Casqueiro. Manutenção no leito carroçável da Rua das Acácias, do Santos Pereira, no Bolsão 9. Instalação de lixeira nas ruas e avenida do Jardim Casqueiro, da Vila Ponte Nova, do Rubens Lara, do Parque São Luís e do Conjunto Residencial São Judas. São Judas Tadeu. Manutenção no abrigo de ponto de ônibus da Avenida Brasil, em frente ao número 469, no Jardim Casqueiro. Manutenção no leito carroçável da Rua Mário Jorge de Oliveira, no Bolsão 9. Manutenção no leito carroçável na Rua Chavantes, esquina com a Rua Tamoio, na Vila Couto. Manutenção no leito carroçável da Avenida Joaquim Jorge Peralta, em frente às torres de transmissão de energia da CPFL, no Jardim Casqueiro. Limpeza dos bueiros da Rua 15 de Novembro, na Vila Nova. Manutenção na sarjeta e na calçada da Avenida Joaquim Miguel Couto, na esquina da Rua Vereador Benedito Lima Gonçalves, no Jardim São Francisco. Repintura das faixas de pedestre e de pare no cruzamento da Rua Francisco Barbosa com a Rua Carlos Gomes, na Vila Ponte Nova. Instalação de placas de proibido depositar lixo e entulho na calçada da Avenida Joaquim Miguel Couto, esquina com a Rua Vereador Benedito Lima Gonçalves, no Jardim São Francisco. Manutenção no leito carroçável da Rua Padre Nivaldo Vicente dos Santos, no centro. Manutenção no leito carroçável da Rua Padre Nivaldo Vicente dos Santos, no centro. Retirada de entulho sobre a calçada da Rua Daci Moreira César, em frente ao número 200, no Conjunto São Judas Tadeu, no Jardim Casqueiro. Implantação de placa de sinalização proibida a entrada de animais nos campos de futebol da Praça Teresa dos Santos Mesquita, no Vale Verde. Possibilidade de implantar pintura com temas ligados à cidade no muro das Escola Técnica Federal, na Avenida Joaquim Jorge Peralta, no Jardim Casqueiro. Manutenção no leito carroçável da sarjeta, na esquina Rua São Francisco de Assis, com a Rua José Meloni, na Vila São José. Roçagem de mato no campo de futebol e adjacências do Conjunto São Judas Tadeu, no Jardim Casqueiro. Caminhe-se. Do vereador Rodrigo Ramos. Gestão junto aos setores competentes desta municipalidade, visando ao cumprimento da Lei número 4.048, de 23 de outubro de 2019, que dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas médicas para pacientes gestantes nas unidades de saúde do município de Cubatão e da outras providências. Estudo junto aos setores competentes para isentar a cobrança de imposto sobre serviço ISS nos serviços de autônomo dos transportes escolares de 2020, uma vez que os profissionais que pagaram o valor integral no último ano não terão lançamento da cobrança nos carnês de 2021, conforme inclusive já realizado pelo município de Praia Grande. Recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida 9 de Abril, principalmente no trecho entre a Avenida Nossa Senhora da Lapa e a Avenida Martins Fontes. Reforma e manutenção em toda a Praça General Euclides de Oliveira Figueiredo, situada no Jardim Costa Silva, bem como a melhoria no sistema de drenagem na quadra de futevôlei. Restauração de todos os pontos de ônibus da Avenida 9 de Abril, no centro. Apresentação de vídeo educativo sobre a importância da vacinação contra a Covid-19 nas redes sociais, como também em locais de grande circulação de pessoas,
mostrando a importância da vacinação contra a Covid-19 e, sendo possível, a montagem de telão em todos os postos de vacinação do município. Gestão junto à Companhia Municipal de Trânsito para a implantação de placas de sinalização no cruzamento das ruas Padre Primo de Oliveira com a João das Neves, no conjunto Afonso Schmidt. Apresentação de um cronograma à população, inclusive disponibilizar na internet por meio do site oficial da Prefeitura e redes sociais para a troca das atuais lâmpadas por LED na iluminação pública da cidade. Manutenção do leito carroçável em todas as ruas da Vila Nova. Melhorias no sistema de iluminação e reforma em geral da praça que fica localizada na rua Teodoro Soares Fernandes, no Parque Fernando Jorge. Gestão junto à Secretaria de Educação do município, a fim de promover a Semana do Brincar em Casa de forma online, por meio das videoaulas que já estão sendo aplicadas em todas as redes municipais. Criação de uma força-tarefa de fiscalização no sentido de vistoriar terrenos baldios de nossa cidade, com o intuito de notificar os proprietários para que façam a limpeza das mesmas, e em caso de descumprimento, que a administração faça a limpeza e aplique medidas cabíveis aos proprietários. Caminhos. Do vereador Joemerson Alves de Souza Kleber do Cavaco. Poda do campo do Centro Social Urbano CSU, no Jardim Costa Silva. Pintura das sinalizações da Avenida Brasil, no Jardim Casqueiro. Instalação de placas de sinalização de proibido estacionar em toda a extensão da rua Faixa do Olho Duto, no Pinhal do Miranda. Poda de árvore na Unidade Municipal de Ensino, Estado do Pará, na Vila dos Pescadores. Manutenção do muro, pintura da Unidade Municipal de Ensino, Estado do Pará, na Vila dos Pescadores. Do vereador Caminhos. Do vereador Alain Matias Barbosa de Souza. Limpeza de bueiro no caminho Santa Rita de Cássia, em frente ao número 55, do beco da Padaria Beatriz, na Vila Esperança. Substituição das lâmpadas convencionais por de LED, em frente ao número 35, na rua José Quirino Dantas, no Jardim Nova República. Instalação de iluminação do novo viaduto no Jardim Casqueiro. Roçagem da vegetação na Avenida 9 de Abril, no trecho final da Vila São José, com início do Jardim Casqueiro. Roçagem de mato da Vila São José, na altura do número 1150, em frente à creche. Roçagem de mato na Vila São José, na altura do número 1150, em frente à creche. Roçagem de mato no ponto final da Rua 14, no bairro Cota 200. Poda de árvore no Parque Primavera, no Jardim 31 de Março. Poda de árvore na Rua Espanha, na altura do número 494, no Jardim Casqueiro. Substituição das lâmpadas convencionais por LED na Rua Marcílio Gonçalves Torres, altura do número 91, bairro no Jardim Costa Silva. Substituição de lâmpadas queimadas de LED na Rua número 6, altura do número 406, no bairro Pinheiro do Miranda. Encaminhe-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. O próximo orador inscrito é o vereador Marco Roberto Silva, o Tinho, a quem concedo a palavra para a apresentação de seus trabalhos. Pode ser, melhor, né? Senhor presidente, nobres pares, é sabido por todos nós que a pandemia do Covid-19 ainda perdura em nosso país, assolando as famílias das mais diversas maneiras e trazendo incertezas econômicas para todos nós. Na nossa cidade, infelizmente, não é diferente. E uma das categorias mais atingidas são os artistas que, em virtude da impossibilidade das apresentações e realizações de eventos que permanecem até a presente data, estão prejudicados de levar o seu sustento mínimo para casa. Não é segredo que esta Casa de Leis tem recebido diversas reivindicações no tocante de políticas sociais municipais
que contemple a classe artística nesse momento tão difícil. Somos conhecedor que a AGEM, Agência Metropolitana da Baixada Santista, através do CONDESB, Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, tem como uma das funções públicas de interesse comum da região o atendimento social, conforme demonstrado em inciso 7º da Lei Complementar 815/1996. Já o Decreto Estadual número 42833, de 28 de janeiro de 1988, que regulamenta a região metropolitana da Baixada Santista, em seu artigo 2º, reza sobre os objetivos do fundo e deixa claro, em seus incisos 3 e 4, o seguinte: inciso 3, contribuir com recurso financeiro para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento socioeconômico da região. Inciso 4, contribuir com recurso financeiro para a redução da desigualdade social da região. Face o exposto, requer observada as formalidades regimentais e, após ouvido o douto plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Ademário da Silva Oliveira, prefeito municipal de Cubatão, a fim de oficiar a AGEM, Agência Metropolitana da Baixada Santista, para que o CONDESB, Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, possa verificar a possibilidade de atendimento à demanda supramencionada, pois será de suma importância para os artistas da nossa cidade. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à imprensa falada e escrita. Sala Dona Helena Melete Cunha, maio de 2021, Marcos Roberto Silva, Tinho, vereador. Em discussão. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, a gente vem passando um momento difícil, essa pandemia, uma das classes que vem mais sendo atingida, a classe artística, por estar impossibilitada de exercer as suas funções, fazendo assim com que, dificultando até a forma de sobreviver. E outras áreas a gente tem conhecimento que, ainda assim, mesmo na dificuldade, consiga ainda dar outra forma de sobrevivência. E creio que nobres pares, como esse vereador, tem sido procurado por vários grupos artísticos, e também não podemos esquecer, não só da importância dessas pessoas, mas que possamos também fazer com que essas pessoas tenham um mínimo de condições de poder levar o sustento para suas casas. Por isso, acredito que os senhores têm consciência disso. Aliás, muitos, ou quase todos, vêm ajudando dentro do possível para que consiga, no mínimo, minimizar a situação desses artistas. Estive na Alesp, semana passada, tentando ver a possibilidade de trazer algum recurso para que a gente possa contemplar esse grupo de artistas. Infelizmente, por conta da pandemia, o orçamento da cultura foi até reduzido para ser aplicado em outras áreas, inclusive na área da saúde. Então, veja só a dificuldade que esses artistas vêm passando em nossa cidade. Claro, precisamos também pedir para que a nossa secretária de Cultura venha também nos esclarecer o que tem sido feito para que essa classe seja contemplada de forma que atenda às necessidades mínimas dessas pessoas. Por isso, peço a vocês que votem favorável a essa propositura. É só, senhor presidente. Continua em discussão. Vereador Rodrigo, com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, parabenizo o vereador Tinho pelo requerimento apresentado. E nessa pandemia, realmente, a questão econômica foi uma das mais atingidas, é óbvio, sem falar da questão da saúde, né? E os artistas
estão passando por grandes dificuldades, porque não se podem se apresentar, não podem ter aglomerações para fazer ali o seu trabalho, expor a sua arte. E o nosso município de Cubatão, é sabedor de todos quanto a isso, tem uma das grandes vocações, que é a questão artística, a questão cultural, que ao longo dos anos, durante várias gestões, me parece que nunca trataram isso como prioridade em nossa cidade. Sempre se fala, Cubatão é uma cidade com vocação industrial. Sim, mas temos outras vocações tão importantes quanto, que fomentam a economia, fomentam as pessoas a entrarem no caminho do bem, porque através da cultura, da arte, quem assim o pratica, quem tem esse entendimento, somente segue o caminho do correto. E eu venho percebendo que esse legislativo vem se posicionando inúmeras vezes. Todos acompanhamos na gestão anterior, há 3 anos atrás, quando a lei que criou os grupos artísticos da nossa cidade foi declarada inconstitucional, fizemos uma grande corrente do Legislativo, Executivo e também dos grupos artísticos para achar uma nova modelagem jurídica para a continuidade dos trabalhos. Ali foi se proposto uma lei que colocou como patrimônio cultural e material da cidade inúmeros grupos artísticos, Banda Sinfônica, Coral Zanzalá, etc., bem como outros. E até agora ainda estamos dependentes de um posicionamento do Poder Executivo da forma da continuidade desses grupos. Não dá mais para ficar esperando, ficar postergando uma resposta concreta da intenção que tem quanto a essa história de nossa cidade, deixando esses grandes profissionais à mercê no momento mais difícil que estamos enfrentando. Sou um defensor dos grupos artísticos, da cultura, vou continuar falando e me posicionando em todas as vezes que eu tiver oportunidade. O que esperamos é uma transparência, um posicionamento claro do que se quer para a cultura, para a arte da cidade. É agora que temos que dar as mãos. O momento mais difícil. As pessoas estão isoladas dentro de casa. Então, através da arte, através da cultura, da educação, através dos meios remotos, se leva essa arte para dentro de casa. E vimos inúmeros municípios mantendo seus grupos artísticos através de apresentações online, etc. E em Cubatão parece que vai na contramão disso tudo. Então, vereador Tinho, o senhor está perfeito no seu requerimento. Na primeira oportunidade que eu tive de apresentar requerimentos, na sessão que antecedeu aí a questão dessa última fase da pandemia, eu apresentei um requerimento semelhante a Vossa Excelência, pedindo um posicionamento do que se quer dos grupos artísticos da cidade. Temos que dar uma resposta para eles, ou sim ou que não, para que cada um possa seguir o seu caminho. Não dá para ficar esperando, sem dar uma resposta, sem hoje sequer ter um secretário de cultura na cidade, para que deixamos isso, a vocação, a raiz de nossa cidade de lado. Então, eu fico até exaltado quando falo quanto a isso, porque são mais de 4 anos de luta para chegar nesse momento mais difícil e não ter um posicionamento claro, transparente do que se quer os grupos artísticos da nossa cidade. Isso envolve todos os artistas. Tem que ser colocado como prioridade de governo. Enquanto não for colocado como prioridade de governo, vamos ficar dessa forma, sem uma resposta concreta, transparente a todos os nossos artistas da cidade. É por isso que eu voto favorável com maior tranquilidade e tenho meu apoio. Continua a discussão com a palavra, vereador Rafael. Senhor presidente, nobres pares, parabéns, vereador Tinho. Você começa realmente um mandato com o pé direito, indo cirurgicamente uma das celeumas mais complexas da cidade, que foi muito bem colocado agora pelo Rodrigo Alemão, que o que falta, na verdade, não é recurso, falta um pouco de sensibilidade nesse sentido. Eu, particularmente, sou entusiasta da cultura da cidade, aprendi a gostar da cultura no início do meu mandato, quando tive uma proximidade maior, que eu não tinha tido, infelizmente, antes de exercer o mandato como vereador. Fui incentivador de vários projetos através das indicações das emendas impositivas, nesse sentido, Festicaus, Festac, entre outros, e como disse o Rodrigo, juntos, eu, o vereador Rodrigo, Ivan, demais vereadores, Roxinho, sempre lutamos pela manutenção do grupo artístico da cidade, pelos grupos artísticos da cidade. Sempre pedimos, rogamos, imploramos, questionamos e sugerimos alternativas para que o Poder Executivo tivesse condição de viabilizar recursos. E como o Rodrigo disse, não foram viabilizados recursos, muito menos
tiveram a hombridade de dar uma resposta. Não precisamos de vocês. Durante o período eleitoral, foi mantida uma expectativa. Só que após a eleição, um silêncio que dói em nossas almas e nas almas de todos os operadores e militantes da cultura da nossa cidade. E, infelizmente, hoje nós entramos em um outro problema. Nos foi retirada a força de combater as desigualdades orçamentárias que eram as emendas impositivas. O prefeito municipal veio aqui, sugeriu, antes de falar conosco, sugeriu publicamente que ia pedir o dinheiro da emenda para a compra de vacina. Não foram compradas vacinas e as políticas públicas que eram albargadas por essas emendas impositivas, o que aconteceu? Foram totalmente fragmentadas. Hoje, Casa da Esperança, Festac, Festicaus, Voz do Silêncio, escolas de futebol e outros investimentos de políticas públicas, algumas até que deveriam ter continuidade pela administração e pelo administrador, foram interrompidas com a desculpa, vou colocar entre aspas desculpa, ou a justificativa da compra da vacina. E pasmem, senhores vereadores e munícipes, na reunião, a secretária de saúde disse que não tinha conhecimento. Quase o vereador Rodrigo caiu para trás na reunião. Quase teve um infarto. O vereador Rony quase teve um colapso. Por quê? Porque o desrespeito chega a esse patamar de vir aqui na Casa de Leis, buscar 10 milhões de reais, fragmentar políticas públicas da cidade, não comprar vacina e não dar resposta às entidades e pessoas que vivem do dinheiro que o poder público distribui, porque o poder público não gera riqueza, mas distribui riqueza. E esse dinheiro não é do vereador, não é do prefeito Ademário, não é do vereador César, não é do candidato a prefeito Toninho Vieira, esse dinheiro é do povo. E foi simplesmente silenciado. Pasmem, senhores vereadores, enquanto nós votávamos aqui a liberação de 10 milhões para a compra de vacina, o prefeito fazia uma live dizendo que não existe vacina para compra. Não existe vacina porque os municípios possam comprar. Ou seja, não seja, né? Então, assim, é complicado e nós temos que tornar isso público, nós temos que questionar isso publicamente, porque silenciar num momento tão difícil que a nossa cidade vive é colocar pessoas em risco, é colocar segmentos estruturados e estruturantes, porque estruturam a nossa cidade. A cultura estrutura, ela ajuda a formar caráter, formar cidadão, em risco. Então nós temos sim que deixar aqui o nosso protesto público contra essas práticas e essas mazelas e esses abandonos, porque abandonar o setor cultural da nossa cidade nesse momento tão sombrio é tornar a cidade mais sombria, porque a cultura traz felicidade, vereador Sérgio. E uma cidade que não tem cultura, ela vive o que Cubatão tem vivido, uma cidade em preto e branco. Essa é a verdade. Nossa cidade, além da alma, perdeu as cores, por conta não só da gestão atual, mas de várias outras gestões que não tiveram a cultura como prioridade. Até Deus, quando teve a oportunidade de dividir o legado entre as tribos, disse que o levita não trabalharia, porque tinha vocação artística, poética, sacerdotal, e seria sustentada pelos demais irmãos. Mas hoje em dia perdeu até esse quesito espiritual. Hoje o artista tem que trabalhar dobrado para poder ter o pão de cada dia. É só, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra, vereador Roxinho. Senhor presidente, nobres vereadores, queria fazer coro aqui aos que me antecederam na questão da cultura e já de antemão parabenizar o vereador Marcos Tinho, né? Sobre essa questão da cultura, vereador. Até mesmo que os grupos artísticos, no sentido geral, no Brasil afora, não só em Cubatão, foram os primeiros a serem prejudicados com a questão da pandemia e são os que mais estão tendo problema com essa questão. Muitos vivem disso, não só aqueles artistas de grandes nomes, mas a nossa cidade mesmo, como colocou aqui o vereador Rafael e o vereador Rodrigo Alemão, tem isso no seu dia a dia. Quais vereadores aqui não conhecem um músico, um artista de teatro, cinema, que seja? Hoje nós temos aqui, por exemplo, na cidade, mais de 800 mil, na questão da Lei Aldir Blanc,
que está sendo liberada, mas é uma lei federal, recurso federal que está sendo aplicada para esses artistas. Quem tem projeto está conseguindo pegar esse recurso, mas é muito pouco, vereador. Concordo com Vossa Excelência quando busca o apoio da AGEM, do CONDESB, né, que aí é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista. Nós temos sim, e infelizmente, o nosso município tem muito pouca participação nesse conselho para buscar recursos estaduais aí junto ao governo do estado. Essa é uma grande realidade. Quem aqui, principalmente, me perdoe, eu vou falar dos vereadores que estão no segundo mandato, ou no terceiro, que é o meu caso, vereador César e Queixão, um maestro, eu acabei de receber, o maestro Roberto Farias, sempre, toda a sessão, já fica aqui até, mando um abraço para ele, que ele está online assistindo a sessão, que não tem apoio do Executivo. Essa casa, como disse o vereador Rodrigo Alemão, tem feito o seu papel. Quando lá o Rodrigo presidente mudou a legislação para ajudar os grupos artísticos à época, enquanto presidente destinou recurso, eu enquanto presidente destinei recurso, numa palavra junto ao Executivo, mas que nunca chegou na cultura. Vossa Excelência acaba de falar aqui que a secretária faça parte. Nós estamos com secretária interina, vereador. 4 meses do ano de 2021, nós estamos com a secretária interina de Cultura. Então, infelizmente, não é levada a sério a questão cultural da nossa cidade. Grupos artísticos, Coral Zanzalá, tem o da terceira idade, tem vários. Nunca foi levado a sério. Não é um problema só desse governo, não. Governos anteriores nunca levou a cultura a sério da nossa cidade. Comungo com o que o vereador Rodrigo Alemão falou e o vereador Rafael Tucla. Se não tiver no embrião do governo municipal essa questão cultural, infelizmente o senhor hoje está fazendo um requerimento, torço e rezo que dê certo. Que se colocar lá na AGEM, no CONDESB, isso ande de alguma forma para ajudar esse pessoal que está batendo panela. Essa é a grande realidade. Quem aqui não já presenciou, por exemplo, uma vaquinha, uma ajuda de um músico da nossa cidade que não está fazendo show, que não está fazendo um aniversário? Temos aqui um vereador que hoje não mais, da noite, que é o Kleber do Cavaco, o nome dele, o apelido dele já soa, que é da cultura, que é da arte. Literalmente. É uma grande realidade. Então, hoje, eu já ouvi isso, vou falar por mim, não vou falar pelos outros parlamentares, do próprio Executivo, que é gastar muito, vereador Rodrigo Alemão, 2 milhões com a banda sinfônica. Cara, no Brasil inteiro, nós temos pouco mais, e não chega a 70 bandas sinfônicas, todas custeadas pelos seus municípios. Mas aqui em Cubatão é muito dinheiro, não pode gastar com a cultura, não pode gastar com os grupos artísticos, não pode gastar com a banda sinfônica. Você quer resultado mais espetacular? Vou colocar aqui como exemplo o vereador Wilson Pio, que faz um grande trabalho com as emendas impositivas através das bandas e fanfarras. O sorriso daquelas crianças. Mas aqui é totalmente ao contrário, vai contra a cultura. É só, senhor presidente, antecipo meu voto favorável, vereador Tinho. Continua a discussão. Passa a palavra. Com a palavra, vereador Alessandro. Vereador, presidente, vereadores, desde já, voto favorável. Muito bom ver o vereador Tinho atuando nessa causa, assim. Isso me alegra e me deixa ainda mais entusiasmado. Acreditar que tem políticos que pensam nos segmentos, né? Questão dos grupos artísticos, né? Quero também mandar, como vereador Rochinho, um abraço para o maestro Roberto Farias, né? Sempre me deixa uma mensagem nas redes sociais, às vezes eu não opero minhas redes, às vezes meu pessoal, e me diz que ele sempre preocupado com esse segmento. Assim, e ouvindo os vereadores, assim, me faz refletir sobre um montão de coisas, né? É responsabilidade do poder público desenvolver essa política no município, né? Esse investimento
Né? O investimento, quando você investe nesse segmento, você não está gastando, você está investindo. Investindo em pessoas, na formação de pessoas, de cidadãos, de bem. Né? Eu toquei por anos, faz tempo isso, em fanfarras, e algumas dessas pessoas tocaram na banda marcial aqui da cidade, que tinha um investimento, era sonho de todos aqueles que tocavam nas fanfarras. Né? Nós temos músicos, foi citado o vereador Kleber do Cavaco, mas tem aqui da cidade, não morando aqui, mas sempre foi daqui, Anderson Borges. Nós temos compositores, nós temos escritores, né? O Cícero, um funcionário da Prefeitura de Cubatão, da saúde do município. Falta a política, falta criar esse mecanismo que ampare esses artistas. Agora sim, para me chamar a atenção também, nós estamos rodeados de indústria que poluem bastante, que não empregam quase nada. Eu acho que a gente também precisa pensar em formas que essas indústrias também olhem para esse segmento e que dê condições e que ajude essas crianças, esses adolescentes que investem na carreira artística para que sejam, como eu disse, cidadãos de bem lá na frente. Eu acho fundamental a participação de todos. Mas, Tinho, volto a dizer, perfeito a sua observação de olhar para esse segmento, conte com esse vereador. Eu acho interessante também, de forma responsável, pode ser de forma remota, a gente promover uma reunião com esses, ouvi-lo, levar ao conhecimento do executivo, e é fato, nós precisamos amparar esse segmento que tão importante é na formação de pessoas. As pessoas sabem, eu trabalho há 20 e poucos anos com recuperação de dependência de álcool e outras drogas, e entendo perfeitamente que uma das formas de você impedir esse sofrimento, não só do dependente químico, como dos seus familiares, é investir na arte, na cultura, no esporte, para que a gente, de verdade, tenha pessoas, cidadãos de bem lá na frente, produzindo aqui no município de Cubatão. Agradeço, vereador Tinho. Continua em discussão. Em votação. Peço palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Sérgio Calçados. O presidente deixou eu pular, hein, presidente? Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro... Em discussão, Sérgio. Parabenizar o vereador Tinho pelo excelente requerimento e dizer, vereador Rodrigo, que a vocação industrial de Cubatão hoje, basta a gente olhar, ela já não existe com tanta veemência como foi alguns anos atrás. Infelizmente, a Cubatão do século XXI é a Cubatão da logística. Todos os dias eu falo sobre isso. Políticas públicas foram criadas e não permitiram que convênios que existiam outrora, onde a Petrobras tinha convênios com grupos artísticos. Cada vez mais aquela cidade rica que existia, a cidade de Cubatão, que podia tudo, que comprava tudo. Você tinha fanfarra, você tinha... Eu sou de um período não tão longínquo, mas eu sou do Colégio Anchieta, aqui no Jardim Costa Silva, e naquela época você escolhia. O que você quer fazer? Você quer ir para tocar um instrumento, você quer ir para o futsal, você quer ir para o handebol, depois no Lorena. Você fazia a escolha. E olha como o tempo, ao invés de evoluir, nós perdemos um espaço. Quem não se lembra, quando o time de Cubatão foi participar de um jogo aqui no Centro Esportivo, no Castelão, contra a seleção de São Caetano do Sul, Saru, Alain, Marcelo, ganhamos naquele momento. E o nome de Cubatão levou. A cidade de Cubatão, celeiro de atletas. Epitácio, músico profissional, meu amigo de Anchieta, hoje é um músico profissional que leva o nome da nossa cidade Brasil afora, mundo afora. E a cidade que deveria se desenvolver, hoje nós estamos discutindo em pleno século XXI, 2021, o retrocesso. Alessandro, o que ocorre? A administração pública, os bens públicos não visam lucro, e sim o bem-estar das pessoas. É trazer o melhor para a população. E essa cidade que é nossa, e o nosso dever é esse, é de fazer a diferença. Vamos começar a partir de hoje. O nosso dever é esse, é mudar essa cidade. Porque se nós não mudamos essa cidade, a realidade dela, a classe média, as pessoas estão mudando daqui. Cada dia mais, o celeiro de atletas já não existe mais, vão representar Praia Grande. Quantos atletas da cidade de Cubatão, quantos músicos de Cubatão formados aqui, hoje estão em outras capitais? E aí,
volta? Não volta mais. Mas quando se lembra do jovem que é assassinado numa comunidade, e em troca de tiros com a polícia, aí nós vamos no cenário da violência. Os nossos índices se apresentam, é o cenário da violência. Olha quanto custa manter um jovem hoje na Fundação Casa e quanto custa manter um jovem na música, na cultura. É muito difícil, meus irmãos. E essa conta, para mim, não fecha. Ela não fecha. Por isso, da minha indignação de uma maneira em geral. Porque, mais uma vez, fomos eleitos pelo voto direto. E o nosso dever é fazer o melhor pela sociedade. É isso. É só, presidente. Continua em discussão, em votação. Com a palavra, vereador Tinho. Posso? Senhor presidente, nobres pares, como todos falaram, a questão vem passando aí o momento da cultura. Falar em discussão, Pio? Não, pode continuar, ele fala em votação. Agradeço aos nobres pares pelo apoio e dizer que recentemente tivemos na sala do presidente, com alguns representantes do grupo artístico, né, conversando, discutindo essa questão. A gente já tem aí em andamento algumas tratativas nesse sentido. E como o Rafael lembrou, que há pouco tempo que começou a fazer parte, mas seu pai era um grande conhecedor disso que nós estamos falando. Tinha um bloco carnavalesco. Foi o autor da lei. Autor da lei, Kleber do Cavaco, César. Eu tinha um bloco, fiz parte da diretoria, fui tesoureiro das Nações Unidas, o Kleber da Independência. E a gente lembra muito que não só o carnaval, mas todos os eventos artísticos e culturais geram emprego, vereador Rodrigo. Eu lembro que o carnaval, para se realizar, o carnaval ele começa em novembro. Nós vamos parar só em março. São 4, 5 meses fomentando a economia da cidade. O ambulante trabalha, a costureira trabalha, o pedreiro trabalha, o pintor trabalha. E, infelizmente, nós perdemos tudo isso. Mas o dinheiro para o carnaval não é prioridade, porque claro que a saúde é prioridade. Mas tudo é prioridade. Cada coisa no seu lugar. Nós precisamos ter o dinheiro da saúde, precisamos da educação, precisamos do lazer e também da cultura, vereadores. Porque cultura é vida. Cultura é a arte de a gente fazer com que as pessoas vivam mais felizes. E é isso que nós deixamos de fazer. E ainda pior, que essas pessoas que hoje vêm passando um momento difícil, ainda assim, não têm apoio. É o que a gente precisa buscar. Eu voto favorável, senhor presidente. Continua em votação com a palavra, vereador Kleber do Cavaco. Senhor presidente, nobres pares, desde já, vereador Tinho, parabenizar pela propositura, né? Eu, como músico de Cubatão, morador dessa cidade, ganhei meu cavaquinho aos meus 14 anos, foi ali que começou a minha intenção indo para a música, vendo que a música era um caminho, além do camp, que eu atuava muito junto na época, né? A música ela me ajudou muito a não estar no caminho errado, a não fazer a coisa errada, e a gente vê que a música hoje ela ajuda na questão social também. Quantas lives foram feitas aí para arrecadar alimento, ajudar o próximo nesse meio de pandemia, que o músico muitas das vezes sem poder levar o pão para dentro de casa, mas fazendo a sua parte social também. Como você bem mencionou aqui também, em outrora, no auge, né, de Cubatão, o carnaval aqui, em nome do presidente Ricardo da Escola de Samba Unidos do Morro, que está presente aqui também, que eu quero mandar um abraço a toda aquela comunidade, dizer que o carnaval ele gerava muito emprego para o povo cubatense, para a população. Então, como o Sérgio bem disse, através das nossas emendas, muitas das vezes a gente está tendo que fazer a nossa parte, destinando recursos, como o Pio mandou para as bandas, né, e fanfarra. Eu destinei para o Exército da Salvação, para a compra de teclado, bateria, instrumento musical, para que a comunidade tivesse um entretenimento na música e não ficasse ao léu
ociosa e exposto a fazer coisas erradas. Então, a música, de fato, ela transforma a vida. De fato, a música é muito importante. Então, só tenho que votar favorável, parabenizar pelo requerimento e dizer que conte com este vereador para buscar recursos e ajudar a nossa cidade na questão musical e na questão da cultura de Cubatão. De momento é só e meu voto é favorável, senhor presidente. Continua em votação com a palavra do Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, é triste, né? Agora é o Kleber sem cachê. Infelizmente, com essa pandemia, a dificuldade é para todos, né? Só que eu quero traçar um pequeno paralelo, vou tentar traçar um paralelo. Foi dito aqui duas frases de impacto. Uma do vereador Rochinho, não temos 2 milhões para investimento na cultura. Outra do vereador Tinho, o carnaval fomenta a economia da cidade. Pasmem, senhores, não temos 2 milhões para investir na cultura. Não temos 10 milhões para investir em vacinas, porque foi pedido nessa casa os 10 milhões. Porém, entretanto, contudo, todavia, temos dinheiro para dar de graça para a empresa de ônibus. A empresa de ônibus leva milhões em subsídios. O que é isso? Para custear uma passagem de maior quilometragem em 11 quilômetros, é pago R$ 3,40 na catraca, mais R$ 1,12, acredito, de subsídio. Ou seja, nós despendemos do dinheiro público todos os anos mais ou menos 3 milhões de reais de forma gratuita para equilíbrio da passagem. Sendo que se colocarmos o trajeto versus passagem e subsídio, talvez tenhamos aqui em Cubatão a passagem mais cara da América Latina. É muito difícil entender essa conta. Essa conta não fecha, como diz o gestor. Por exemplo, vereador Rochinho, não temos 2 milhões para investir na cultura, mas temos o direito de tirar o trabalho de 150 pais de famílias que movimentavam, vereador Tinho, quase 6 milhões de reais com transporte alternativo. Só que o dono da empresa de ônibus não compra ovo no CRIO, não compra mantimentos no Extra, não compra pneu no Braga, não contrata eletricista, pintor e funileiro da cidade. Fora isso, além de levar esses 6 milhões, que era uma fatura dos Filhos da Terra, do transporte alternativo, eles vão levar mais quase 2 milhões, Sérgio, de subsídio. Um dinheiro que não era cobrado, porque quando você entra na lotação, a prefeitura, leia-se, população, não paga 1,12, ou seja lá quanto que for o subsídio. Hoje passará a pagar, ou seja, não temos 2 milhões para a cultura da cidade, mas temos 5 milhões para dar de forma gratuita para o empresário milionário, que vem aqui, estupra o cofre público em detrimento do sonho, expectativas, formação de caráter, cultura e investimentos da cidade. Então, se continuarmos com essa matemática infernal, a cidade vai caminhar para o colapso. Aí vem o gestor e fala que 7,8 milhões do hospital é devido à fundação num contrato que tem que virar o ano 0 a 0. Aí vem desemprego. Volta a falar, senhor presidente, Continua que a em sessão é votação longa. com a palavra, vereador Rochinho. Senhor presidente, nobres vereadores, já antecipando meu voto favorável para o vereador Tinho. Hoje, vereador Rafael, faz exatamente 11 dias que se findou o transporte alternativo na nossa cidade, no qual o senhor coloca aí brilhantemente que 150 trabalhadores aí sem economia, sem recurso financeiro, sem dignidade para levar alimento, vestimento para sua família. Essa é a grande realidade. E o que o vereador Rafael coloca aqui, por exemplo, nós temos hoje um contrato assinado à municipalidade, vereador Sérgio Calçado, vice-presidente desta casa, com 49 veículos, mínimo. Ele tem que ter minimamente 49 veículos dentro do seu pátio, fazendo todo o trajeto da nossa cidade. Com alternativo, sem alternativo, até dia 30 de abril. Veio pandemia, reduziu para 18. Saiu o transporte alternativo, a partir de 1º de maio, ele aumentou mais 12. 18 mais 12 dá 30. Ainda temos 19 ônibus a menos. Quem aqui já não foi marcado em rede social com essa questão do transporte? Hoje mesmo,
Qual o maior problema? Cota 200. Jardim Nova República. Todo mundo. Aí vamos entrar no mérito aqui, então, do subsídio. É matemática, não tem como dar errado. Baseando nos média de pagamento aí dá 300 mil por mês, quase 400, vamos arredondar para 300, ano 3 milhões e 600. 3 milhões e 600, vereador Sérgio Calçados. Que o município economizaria se fosse só o transporte alternativo. Vamos olhar por esse ângulo, no que o vereador Rafael colocou aqui, que gasta no nosso município, usa no comércio local. Você está fazendo para o seu povo, para a sua gente. Não. Aí entra no que o senhor falou, vereador Sérgio Calçados, que a gente não tem mais aquela época da década de 90, né, 80, grandes empregos, vários empregos, você escolhia onde queria trabalhar. A nossa cidade vem na contramão, só cortando, tirando emprego. Não fazemos uma ação, enquanto executivo não faz uma ação para ajudar, fomentar a cultura, fomentar a questão esportiva, que gera, o vereador Cléber do Cavaco aqui, não vai dar tempo de complementar, do carnaval, é recurso financeiro que roda dentro da cidade. Já antecipo meu voto mais uma vez favorável, é só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra vereador Essa palavra. Alessandro, logo após Wilson Pio. Presidente, nós vereadores, já antecipo meu voto favorável. Eu vi que o vereador Tinho colocou, me chamou a atenção quando ele fala que a política de saúde é mais importante. É lógico que a saúde tem uma preocupação específica por conta da falha dessas políticas, né? Quando você falha na política de esporte, de arte, de cultura, de música, né? Lógico que deságua lá na saúde. Então, quando você tem um cidadão, uma construção, é lógico que isso não vai impactar na saúde lá na frente. As pessoas educadas adoecem menos, né? Já vi isso, né? Agora, eu estava ouvindo os vereadores falando da questão do transporte alternativo, assim, muito me entristeceu, muito me chateou, e o julgamento e as pessoas que não tinham conhecimento de julgar vereador, tive minha foto estampada, não que isso me incomode, mas assim, eu sempre fui favorável a essa questão do transporte alternativo, mas eu fui muito claro para todos que me questionaram em relação a isso, que eu defendo aqui nessa Casa de Leis a legalidade, né? E eu sempre disse que quando chegasse nessa Casa de Leis um projeto, né, que desse condições de ter na cidade o transporte alternativo, eu votaria favorável. Agora, o que seria um projeto de lei favorável aqui nessa casa? Seria abrir um processo, uma licitação. E uma licitação, ela não direciona para ninguém quem vai ser o peroeiro que vai ganhar. Então, por quê? Porque eu acredito muito nisso, que seria legal a gente ter duas formas de transporte, viu, vereador César? Né? Mas, assim, não dá para me defender uma coisa, é um processo que vai ter uma licitação e garantir os mesmos, isso não dá. Mas eu sou favorável aos dois tipos de transporte, sim, né? Vindo para essa Casa de Lei, com certeza eu ia aprovar isso. Na questão dos que os vereadores colocaram em relação à fundação, volto a dizer, né, da insatisfação dos grupos artísticos, estou aqui na intenção de defender a lei. Estou aqui na intenção de fazer valer a política aqui no município. Ok? Sempre voltar pronto para ouvir e colocar a vontade do povo em prática, desde que seja dentro da legalidade. Isso sem dúvida. Participei de uma reunião, né, estou sendo bastante questionado, marcando em rede social também, as pessoas vão lá, em relação à Caixa de Previdência. Tive a oportunidade ontem de a maioria dos vereadores, juntamente com o Executivo, de fazer uma discussão no primeiro momento, né. Tem um grupo de pessoas que gostam de implantar ideias que não existem, meio que uma fofoca, né, dizendo que os servidores iam ficar sem o seu plano de saúde. E ontem, por 3 vezes, nessa reunião, eu perguntei, não corremos o risco, então, do servidor ficar sem o plano de saúde? E foi muito claro nessa reunião, o servidor não ficará sem o seu plano de saúde. Né? Então, vamos parar com essas conversas aí nos 4 cantos da cidade, né, só para concluir, que vai perder, ele estou com medo do meu plano de saúde. Foi garantido, permanece o plano de saúde do servidor. Gostaria de registrar a presença do nosso prefeito municipal, Ademar Oliveira, do PSDB.
Continua em votação. Com a palavra, vereador Wilson Pio. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui já de antemão votar favorável ao requerimento do vereador Tinho, né, brilhantemente apresentado aqui hoje, já comentado. Mas o que me trouxe a dar uma fala nessa tribuna é referente à questão do transporte lá na cota 200. Eu vi vereadores falar aqui que foram marcados, eu estou sendo marcado e cobrado desde cedo hoje, até porque tive uma votação expressiva durante 3 eleições na cota 200. E nunca deixei o bairro lá, como sempre disse, deixar de representá-lo. Vamos continuar representando o bairro de cota 200, sim. E eu quero deixar claro, até muitas das vezes na rede social, alguns politiqueiros, vereador Alessandro, ele aparece para querer tirar proveito, dizendo que os ônibus não vão subir mais na cota. Eu quero deixar claro aqui, aproveitando até a presença do prefeito Ademário aqui, que nós tivemos uma fala 1 ano e meio atrás que aquele ônibus subiria na cota, e ele subiu sem questões políticas, simplesmente para atender a população dali da cota 200. Eu quero trazer um esclarecimento aqui, para quebrar os politiqueiros das redes sociais, que o ônibus não vai parar de subir na cota 200, vereador Sérgio. Simplesmente houve-se um equívoco lá de trabalho e há 2 ônibus quebrados lá, que para subir na cota 200 tem que ser micro-ônibus. O ônibus grande não consegue subir lá. E segundo a informação que já tive com o superintendente da CMT, eu tive com o supervisor de manutenção, que é o Ziel Gonçalves, ainda hoje um micro-ônibus volta a subir na cota 200 e até o final dessa semana volta ao normal, os ônibus transitando lá em cima como foi antes. O ônibus não vai parar de transitar na cota 200, simplesmente houve esse equívoco hoje aqui, esse erro de trabalho. Eu tive conversando com o superintendente do Wilne e também falando também com o supervisor Zé Gonçalves. Eu quero dar essa nota de esclarecimento à população da cota 200. Às vezes, Tinho, as pessoas torcem pelo pior, quando melhora o melhor, né? Eles entendem dessa forma aqui. Não, o trabalho da empresa vai continuar lá, a população vai ser assistida. Eu morei na cota 200, eu falo porque eu morei lá e sei da dificuldade. Por isso, quando a gente solicitou ao prefeito na época, para que o ônibus subisse lá no outro lado de cima, porque a gente sabe da dificuldade, vereador Ricardo, a gente sabe o que é subir aquela ladeira, aquelas passarelas com sacola na mão, um dia de chuva e neblina. Por isso que a gente pede aqui, deixar clara a população de cota 200. Os ônibus vão continuar subindo lá sim, e simplesmente houve um problema de... Quebrou-se 2 ônibus, 2 micro-ônibus, e só pode subir lá micro-ônibus, vereador Sérgio Calçado. Por isso eu quero deixar aqui clara a população de cota 200. O ônibus não tem nada a ver com política, porque estão dizendo na rede social, passou a política, vai tirar os ônibus. Não vai tirar ônibus nenhum, os ônibus continuam lá da mesma maneira, da mesma forma. Essa semana, hoje ainda, o Zé Gonçalves me garantiu que o micro-ônibus volta a subir lá até o final do dia. Essa é a minha fala aqui, senhor presidente. Gostaria de registrar também a presença do nosso ilustríssimo secretário de Comunicação, Guilherme, e Fabiana Haus também, assessora do prefeito. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra, vereador Tinho. Boas-vindas aí ao nosso prefeito Ademário, junto com a sua assessora Fabiana, secretário Guilherme. Senhor presidente, nobres pares, hoje em nossa cidade temos o anseio por novos espaços de entretenimento e cultura para os nossos jovens e nossos idosos. Temos um espaço amplo com várias salas que se encontram no conjunto Afonso Schmidt, na rua Manuel Leal, número 5, antigo local da CAMEF, próximo ao UBS da área 5, ao lado de uma praça desportiva. A nossa cidade merece um local de convivência entre os jovens que estão iniciando sua jornada para a vida e os nossos jovens nossos jovens senhores que estão em outro patamar de experiência. Temos que mesclar as 2 etapas da vida, fazendo uma junção entre os jovens e os idosos, para que haja uma troca de ideias, onde ajudará o outro em situações cotidianas, tendo certeza que tais ensinamentos adquiridos poderão ser usados para a vida toda. Um local onde poderá ser ministrado cursos tais como de empreendedorismo, aulas de inglês, cursos de computação, redes sociais e demais cursos importantes para todas as idades. Faço exposto, requeiro, observadas as formalidades regimentais e, após ouvido o doutor plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Ademário da Silva Oliveira,
prefeito municipal de Cubatão, a fim de criar o espaço Conviver, trocando ideias, onde ocorrerá uma transformação cultural entre os jovens, os idosos do bairro e os demais bairros adjacentes. O espaço que será de suma importância para o desenvolvimento das cidadãs e dos cidadãos da nossa cidade. Requeiro ainda que do liberado seja dado ciência à imprensa falada e escrita. Sala Dona Helena Melete Cunha, maio de 2021, Marcos Roberto Silva, Tinho, vereador. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, como discutimos aqui a questão da sobrevivência dos artistas no requerimento anterior, faço aqui um requerimento similar na questão onde podemos fazer com que esse espaço seja aproveitado para que possamos dar uma atenção especial, não só aos nossos jovens, mas também aos nossos idosos. Sabemos que a necessidade de tal requerimento é para que possamos tirar essas crianças e esses jovens da rua, que esse é o nosso objetivo, tirar da ociosidade. Por isso, um espaço amplo pode ser utilizado nessa questão de formar o cidadão, de preparar nossos jovens para que possa ter aí em sua carreira, em sua vida, um segmento na música, que é o que nós falamos aqui antes desse requerimento, que o vereador Wilson Pio vem fazendo um excelente trabalho junto às bandas de fanfarras. Aqui nós temos o Kleber, que é um músico, que começou aos 14 anos de idade, que teve essa oportunidade, e é isso que a minha vontade, e eu tenho certeza que é a vontade dos senhores também, de fazer com que nossos jovens ingressem na música, como em outro segmento, no esporte, que é de suma importância, porque a nossa finalidade não é nem formar o profissional, mas sim formar o cidadão, que é esse o nosso objetivo. É só, senhor presidente. Continua a discussão, com a palavra, vereador Rafael Tucla, logo após Sérgio Calçados. Senhor presidente, nobres pares, eu quero pegar um gancho na fala do vereador Pio e acredito que os moradores da cota estão cobertos de razão. Eu, particularmente, não me importo de ser cobrado e muito menos ser questionado quando existe realmente um erro de fato. Porque é inadmissível entender que uma empresa de ônibus quebra o ônibus e não tem substituição. Já passou o prazo de 180 dias de adequação do contrato e eles não estão com a frota total. É impossível escutar falas, como foi dita naquela reunião, onde mais de 10 vereadores estavam presentes, a fala de um representante da empresa que disse: não haverá redução de subsídio, não haverá contrapartida de construção de postos cobertos e muito menos vamos deixar de aumentar a passagem no município, porque existe um desequilíbrio. O desequilíbrio existe. O desequilíbrio deles não cumprirem a licitação, que fala em 49 ônibus, salvo melhor juízo, salvo me engano, e estão trabalhando com frota reduzida. E a alegação de que a frota está reduzida por conta da pandemia, não é óbvio, não é justo. Por quê? Eles não ganham por quilometragem, eles ganham por passageiro. Então, quanto mais ônibus na rua, maior o distanciamento, maior a segurança do munícipe dentro do transporte público. Então, nós temos que cobrar, sim, os munícipes estão cobertos de razão. Eu entendo a fala do vereador Pio, quando algumas lideranças tentam usurpar a demanda ou até manchar o caráter do vereador do bairro, quando tentam proliferar em verdades. Mas a verdade não existe ônibus suficiente para comportar a demanda após a retirada do transporte alternativo. Isso é fato, é óbvio e está transparente para todos que querem enxergar uma cidade como ela realmente está. É só, senhor presidente. Continue a votação, com a palavra, vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez parabenizando o vereador Tinho pela excelente propositura apresentada. Mas vamos lá, vereador Tinho.
Eu conheço bem ali a antiga Camef, você está falando ali naquela área que está totalmente devoluta. Basta entender que a carbocloro, eu acho que há pouco mais de 10, 15 anos, no conjunto Afonso Schmidt, foi feito uma unidade lá, foi criado, foi feito um espaço muito bonito, por sinal. E quando a sociedade não se apropria do que é dela, não adianta você fazer somente o físico. Você tinha uma estrutura física lá muito boa, mas a sociedade, os moradores do próprio local, não se apropriaram do que era deles. Automaticamente ficou lá totalmente devoluto. E a sua colocação para que haja lá aulas de música, dança, é de fundamental importância, mas a sociedade, mais do que nunca, assim como em outros bairros da cidade de Cubatão, precisam se apropriar do que é deles. A partir do momento que a sociedade não se apropria do que é o físico, do que pertence a eles, automaticamente vem um espertalhão e vai lá e toma conta. Eu não quero entrar nessa celeuma desse desgaste de novo sobre um bairro dessa cidade, mas existe um presidente de Sociedade de Melhoramentos aqui, que, como o Ademário fala, até o ad eterno, está lá há mais de 30 anos tomando conta, ainda cobra a locação do espaço público. Ele bate no peito e fala que é dele. E aí? Quando a sociedade não se apropria do que é dela, vem um esperto e fala, não, aqui eu tomo conta. E aí ele vai, faz as melhorias, e ele ainda consegue, você vai fazer um aniversário de criança, ele ainda cobra. Tá certo isso? Pior de todos é aquele que vai lá, Tinho, e ainda paga. Ele paga a mensalidade por estar na Sociedade de Melhoramentos e ainda paga uma taxinha da limpeza de R$600, de R$1.000. Nesse bairro, por exemplo, para você fazer uso do espaço público, é de R$1.200. Eu não queria falar, mas o 31 de março está lá até hoje. Queria, mas já falei, saiu. Então, gente, mais do que nunca, enquanto a sociedade não se apropriar do que é dela, os mais espertos vêm e falam, deixa que eu tomo conta. E aí tomam conta por toda a vida. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, a nossa cidade cresceu muito nos últimos anos e continua crescendo. O bairro do Bolsão 8 recebeu ao seu redor mais 2 bairros, sendo eles o Bolsão 7 e o Bolsão 9. Juntamente, os 3 bairros têm uma base de 30 a 40 mil pessoas residindo nos bairros. No presente momento, temos somente uma UBS PAMOS para atender os 3 bairros. Contudo, aquela região que se encontra afastada dos demais bairros da cidade e seus moradores têm dificuldade de locomover pela cidade por ter os bairros, tanto a sua entrada e saída pela rodovia dos imigrantes, sem contar a possibilidade que correm de ficar isolados quando há engarrafamentos para a subida da serra. Ressalto ainda que no período noturno o posto de saúde mais próximo é a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, e encontra-se no bairro do Parque São Luís, do outro lado da rodovia dos imigrantes, ficando os moradores à mercê da própria sorte em caso de urgência e emergência. Faço o exposto, requeiro observadas as formalidades regimentais e, após ouvido o douto plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Ademário da Silva Oliveira, prefeito municipal de Cubatão, a fim de elaborar um estudo junto às secretarias municipais do governo, planejamento, gestão e saúde, e parceria com o Conselho Municipal de Saúde, e informar quais serão os mecanismos adotados doravante para a possibilidade de instalação de unidade de saúde com atendimento 24 horas no bairro do Bolsão 9, pois será de suma importância para as cidadãs e cidadãos da nossa cidade. Requeiro ainda que do liberado seja dado ciência à imprensa falada e escrita. Sala Dona Helena Melete Cunha, maio de 2021, Marcos Roberto Silva, vereador. Em discussão. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, faço
aqui um apelo, até mesmo ao nosso prefeito que está presente, para que viabilize esse estudo, para que possamos dar uma atenção maior àquela população dos bolsões 7, 8, 9, com o crescimento, a saída dos munícipes de bairros em situações precárias, que viabilizou ao conjunto o crescimento. É claro que precisamos também fazer que as políticas públicas aconteçam para que esses moradores desses bairros sejam contemplados, vereador César. Principalmente na área da saúde. O nosso dever aqui, como vereadores, como políticos que somos, defender aquilo que é de extrema necessidade para a nossa população. Temos, claro, vários problemas aí que temos aí o conhecimento de quando algum munícipe tem procurado os vereadores, como foi o caso desse vereador, que eu vou falar mais na frente. Então, peço aos senhores que votem esse requerimento, que sejam favoráveis, que a gente possa fazer com que essas pessoas também tenham a facilidade maior do atendimento na área da saúde. É só, senhor presidente. Continue a discussão, com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, nós cubatenses, às vezes temos o sentimento que Cubatão parou no tempo. Enxergamos cidades menores, com orçamento muito enxutos, ter sempre novidades, algo novo, e percebemos ao longo da história de Cubatão que ficamos atrás desse desenvolvimento ocorrido em muitas cidades, muitos municípios, com políticas públicas sérias, etc., que foram tomadas por eles, no qual, se tentamos e efetivamos várias políticas a partir de 2017, quando assumimos essa cidade de fato. E, vereador Tinho, e percebo que a causa de termos parado no tempo, uma das causas de termos parado no tempo, é justamente que a nossa legislação não foi acompanhando a realidade da sociedade. E aponto a falta de atualização do plano diretor da cidade. Nós estamos, nobres pares, e aproveitando a presença também do digníssimo prefeito municipal, Ademário, há 24 anos parados com a atualização do plano diretor de nossa cidade. O plano diretor, como fala o nome, diretor, faz a direção urbanística, a direção do ir e vir, da questão do que é área residencial, área mista, área industrial, área comercial. E enquanto nós não atualizarmos esse plano diretor da cidade, no qual esse Poder Legislativo, desde 2017, vem realizando comissões para tanto, mas a autoria do projeto tem que ser exclusiva da iniciativa do Poder Executivo, nós continuaremos com esse sentimento da cidade estar travada e de não acompanhar o crescimento em que outras cidades têm. Então, senhor presidente, nobres pares, para que possamos colocar em prática, inclusive, um pacote de incentivos tributários que aprovamos aqui em 2019 para atrair novas empresas para a cidade, é necessário atualizar o plano diretor de uso e ocupação de solo, consequentemente, porque foi uma lei que nasceu capenga. E falo por quê. Nós temos aqui o Jardim das Indústrias, aonde na mesma quadra, em determinada rua, pode ter uma atividade e no outro lado da quadra não pode ter aquela atividade. Então, é fundamental para o desenvolvimento da cidade a atualização do plano diretor. Enquanto não realizarmos, continuaremos com o sentimento da cidade estar travada, o que de fato ocorre, porque nossa legislação não acompanhou ao longo de 24 anos a real necessidade da população e a tendência da sociedade cubatense. É por isso, senhor prefeito, aproveitando vossa presença aqui, vamos atualizar esse plano diretor. É fundamental. É só isso, senhor presidente. Continue discussão. Em votação. Com a palavra, vereador César da Silva Nascimento. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de parabenizar o vereador Tinho pela propositura. Ouvi aqui atentamente aos meus pares, aos meus colegas, mediante vários assuntos que foram aqui abordados, dentre eles essa questão do transporte público, que há muito a discussão, que há muito a gente clama,
né, pela sociedade, clama sendo a voz da sociedade. Mas só para colocar algumas questões, até mesmo porque passei algum tempo como secretário de governo, e a questão do transporte, na realidade, no edital, quando sai o edital para convocar o transporte, é o já da tabela GIPOT, que é usada na maioria dos municípios que contratam o transporte público. Dentre eles, está o IPK, que é onde sai o índice de preço, que é o índice de passageiro por quilômetro rodado. E por isso que, muitas das vezes, sai o preço que a passagem que nós temos. Quanto ao subsídio, na realidade, vereador Rochinho, a média hoje é em torno de 120 a 140. E só nós estamos nessa média hoje porque em 2017, ao assumirmos a prefeitura, o prefeito que havia saído já havia colocado 1,12. E em 2017, pela qualidade dos ônibus que todos aqui acompanharam, a qualidade dos ônibus que nós tínhamos, já era 1,12. O prefeito baixou naquele momento, em 2017, para 50 centavos subsídio, vindo para 1,12 nesse momento. Então, essa tabela GIPOT, na realidade, ela que gere sobre o valor da passagem. Bem comum dos índices dessa tabela, como eu falei antes, é o IPK, né, que é o índice de passageiro por quilômetro rodado. Então, assim, é só para deixar a questão de esclarecimento, vereador Queixão, né, porque mediante muitas coisas que foram faladas, muitas coisas aqui com propriedade e verdade, como o vereador Pio, da questão da cota 200, bem como os 49 veículos que tem que estar na rua, e é verdade, temos que cobrar isso, nós temos que cobrar que a empresa, na realidade, cumpra aquilo que foi contratualizado, né? Mas só algumas questões que ficaram pendentes, que é para a gente deixar mais claro, para que a gente possa levar esclarecimento aos nossos munícipes. Obrigado. Continua em votação. Com a palavra, vereador Rafael. Senhor presidente, nobres pares, eu aprendi quando estudava na faculdade, quando fazia o curso de Direito, que os princípios da administração são legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. E fica difícil, César. Eu até peço desculpa publicamente por ter errado quando falei que não é cobrado por quilômetro, e você afirma que é. Mas um dos princípios também da administração pública é a transparência, como eu disse anteriormente. E, infelizmente, se o senhor abrir agora o seu smartphone aí, no portal da transparência, você vai constatar a mesma tela que eu, não encontrado. Então fica difícil fiscalizar quando a gente não tem condição e ferramenta para se apropriar do tema. Sim, mas não está aqui nem o edital, não está o edital, muito menos o contrato. Então fica difícil quando a gente não tem o edital na mão, o contrato, para falar com propriedade, como o senhor disse. Mas eu vou me apropriar de todos esses temas e nas próximas sessões estarei melhor preparado para confrontar ou concordar com Vossa Excelência. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aqui, ó. Deu 6 horas. Esgotado o horário regimental reservado ao expediente dos senhores vereadores, solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura e verificação de presença para prosseguimento da sessão. Há número legal, senhor presidente. Havendo o número legal, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 09/2021, projeto de lei número 02/2021, autoria Rodrigo Ramos Soares. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarada em conjunto pela Comissão de Justiça e Redação e de Saúde. É de autoria do ilustre vereador Rodrigo Ramos Soares o projeto de lei que define a visão monocular como deficiência visual no município de Cubatão, o seu dia municipal e dá outras providências.
Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 9 e 10 encontram o parecer da douta assessoria jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura vem acompanhada de mensagem explicativa às folhas 3 e 7, onde se assevera em síntese a finalidade de garantir àqueles que possuem capacidade de enxergar bem apenas com um dos olhos o acesso aos direitos inerentes a essa deficiência. A importância do objeto do presente PL se traduz por já ter sido enfrentado pela súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, o Ministério de Trabalho e Emprego reconheceu o direito dos deficientes monoculares em seu parecer cônjuge de número 444/2011, também a Advocacia Geral da União. A Defensoria Pública da União e a Receita Federal reconhecem a deficiência visual monocular. O projeto de lei se adequa aos pressupostos de origem e está redigido em regulares forma. Também não se enquadra nas hipóteses do artigo 776 da Lei Orgânica do Município de competência privativa do chefe do Executivo. Assim, faço o exposto pela douta assessoria da Casa e nos aspectos que cabem a estas comissões de análise, o técnico jurídico legal, nada obstar sua normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Este é o nosso parecer, Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2021. Comissão de Justiça e Redação, Wilson Pio dos Reis, presidente e relator, Marcos Roberto Silva, vice-presidente, Maria Jaqueline da Silva, membro, Comissão de Saúde, Raniele Martins da Silva, presidente, Marcos Roberto Silva, vice-presidente, e Anderson Rosa Matias, membro. Em discussão, parecer. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, como já foi dito pelo projeto, justificativa e também no parecer, a visão monocular é reconhecida através do nosso Supremo Tribunal Federal, através de portarias do Ministério da Saúde e pela própria Organização Mundial de Saúde, que a pessoa que assim o porta é caracterizada como deficiente. Dentro disso, surgem vários direitos para essa pessoa, sendo que existe uma lei estadual aqui em São Paulo, que é a 14.481 de 2011, já inserindo no rol dos benefícios, programas, etc., as pessoas que têm a deficiência monocular. Porém, aqui em nossa cidade de Cubatão, nós não tínhamos uma legislação clara seguindo essa legislação estadual e muitos munícipes que têm essa deficiência acabavam ali em dúvida se teriam realmente direito a todos os benefícios, programas, etc. E agora, com essa proposta de projeto de lei, que eu tenho certeza que será devidamente aprovado e posteriormente sancionado e executado de fato, essas pessoas que têm a visão só de um olho terão direitos e prerrogativas dentro de nosso município de Cubatão. Vou dar aqui alguns exemplos, seja através de cotas em concurso público, dentro da questão da deficiência, seja através de prioridade de atendimento em setores públicos, privados, seja através até de uma simples autorização para parar em vaga de estacionamento de veículo especial para deficiente físico. Então, são inúmeros benefícios que vão trazer para esse tipo de pessoa com deficiência monocular e tenho certeza que trará melhor qualidade de vida e também mais conforto para todos os cubatenses que tenham essa deficiência. Após ter sido procurado por várias pessoas que têm essa deficiência e também uma organização que existe, e agora me fugiu o nome, a nível nacional, recentemente me procurou, apresentamos essa proposta e eu tenho certeza, como eu disse, que trará melhor qualidade de vida para todas essas pessoas. É por isso, senhor presidente nobres pares, que eu peço a aprovação deste colendo plenário deste projeto de lei. Só isso. Gostaria de esclarecer para os nobres pares que está aberta a votação. Continua em discussão o parecer.
Em votação, com a palavra, vereador Roxinho. Senhor presidente, nobres vereadores, infelizmente o vereador César não se encontra presente no plenário, mas queria aqui me reportar a ele, justamente que ele fala da questão do IPK. IPK é índice de preço por quilômetro rodado, que faz parte, vereador, para chegar, vereador Rafael, para chegar o valor de passagem, até mesmo para participar. Como entra, tá aqui no edital, preço do ônibus, preço de pneu, preço de tudo, óleo diesel, tudo isso entra. Mas o que eu questionei, vereador César Nascimento, depois vai ter oportunidade de assistir a sessão, é o quantitativo. O que eu bati aqui na tecla, vereador Sérgio Calçados, é no quantitativo. Porque no contrato são 49, mínimo. Devido à pandemia, está com 18. Saiu alternativo a partir de 1º de maio, entrou 12. 18 mais 12, 30. Temos um déficit ainda de 19. O que eu questiono é justamente esse quesito. Não é quilômetro, vereador Rafael, até mesmo eu procurei, por exemplo, o vereador Rafael no portal e não achei. No edital, está aqui, por exemplo, os pontos de ônibus. No contrato, eu já não achei. Então, tem até um requerimento que futuramente apresentarei a essa casa, buscando, junto ao Departamento de Suprimentos da SU, essa informação. Porque no edital está, se foi tirado, eu não achei essa alteração no edital. Está aqui, está na página, falo para vocês o número da página aqui, ó. É a página do edital 150. Então, o que eu questionei aqui, questiono novamente, é que o número de ônibus ofertado pela Expresso Fênix Viação Limitada está abaixo do contrato legal assinado em 12 de julho de 2019. Ele fala a respeito da questão do subsídio. Tem outro ofício meu solicitando justamente essa informação. Quanto estamos pagando hoje? Que informações extraoficiais que temos é que bate quase 300 mil reais. Essa é a informação que eu tive, não é oficial, de servidores da prefeitura. Então, o que eu indago e indagarei através de documento oficial da Câmara do gabinete é justamente isso, que me passe essa informação, porque no portal nós não temos essa informação. A questão do IPK realmente é o índice para preço, que entra tudo, pneu, óleo diesel, de quilometragem, para chegar num valor, que não tem como você adivinhar o valor de uma passagem sem ter um índice, que é justamente essa tabela. É só, senhor presidente, antecipo meu voto favorável. Continua em votação. Palavras, presidente. Com a palavra, vereador Alessandro. Presidente, nobres pares. Logo após, vereador César. Já adianto meu voto favorável, brilhante, como sempre. Só, vereador, em cima da fala do vereador Rodrigo Alemão, que me chamou a atenção em relação ao plano diretor, sabe que fui eleito vereador pelo Partido Liberal, a qual o secretário de Finanças faz parte do meu partido, e eu estou sempre com ele, né, discutindo, trocando experiência, e me encantou algumas questões que ele colocou em relação ao plano diretor, e eu acho interessante até mesmo a gente chamá-los, convocar ele aqui na casa, juntamente com o diretor Luiz, para esclarecer para todos nós, vereadores, quais estão sendo as etapas, né? Assim, me chamou bastante a atenção o que ele me colocou em relação à contratação do georreferenciamento, a questão de um drone para fazer as filmagens, coisas bastante, ao meu ver, interessante. Eu acho interessante muito a gente trazer ele para estar expondo para a gente. A questão das audiências, que a gente tem que ter todo um cuidado, né, por conta da pandemia, como que iremos fazer essas audiências, serão divididos em segmentos, né, alguns segmentos separados e depois colocar para discussão a população, a sociedade civil, enfim. Pouco que ele me apresentou, essa comissão que está com a responsabilidade de colocar futuramente, no futuro breve, a questão do plano diretor, coisas que me animaram. Então, acho interessante a gente chamar aqui o secretário, o diretor, para estar expondo, e acredito, com a habilidade que eles têm, colocará com a mão na cabeça de cada vereador as tratativas que estão acontecendo. Já adianto, né, uma coisa que chamou bastante atenção, de que forma será elaborado isso.
né, um plano diretor atualizado, né? Até mesmo que o plano diretor discutido nessa casa tempos atrás já não é a mesma finalidade, não é igual ao que é nesse atualizado hoje. Continua em votação. Com a palavra, vereador César. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez, eu venho só para esclarecer. É óbvio que a clareza devida é dada no edital. O edital ele é público, ele sai em jornais de grande circulação, senão assim não pode haver a licitação, segue todas as regras da 866, como diz a lei, né? E colocar também que há uma grande discussão sobre subsídio. E, na realidade, o subsídio também, presidente, ele vem para ajudar a custear os 50% do estudante que não paga, para custear o idoso de 60, o idoso de 65, né? Vem para ajudar a custear esses passageiros que usam o transporte público com garantia e lei, né, que é legal, mas o subsídio também vem para custear esses passageiros, né, que usam o nosso transporte público aí diariamente, como um dos poucos municípios que nós temos que dão a gratuidade a partir dos 60 anos, que já coloca como idoso, né, vem para ajudar esses passageiros. Então, mais uma vez, presidente, só para esclarecimento dos nobres pares e daqueles que estão nos escutando, só para esclarecer algumas coisas que às vezes nós falamos aqui de uma forma no qual aquele que está do outro lado não consegue entender. Muito obrigado, presidente. Continua em votação. Aprovado. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 4º. Submeta ao plenário a questão de ordem, vereador Sérgio Calçado. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme a deliberação do plenário. Artigo 1º ao 4º. Em discussão. Em votação. Essa palavra. Com a palavra, vereador Roxinho, logo após o vereador Rafael. Senhor presidente, nobres vereadores, na verdade aqui é parabenizar o vereador Rodrigo Alemão por esse projeto, até mesmo não só por isso, mas que o nosso deputado federal Baleia Rossi também é um defensor da questão monocular. Em Brasília, estava até aqui procurando o número do projeto nacional, a nível nacional, não consegui achar, mas parabenizo Vossa Excelência, até mesmo, porque é uma bandeira muito importante, como tem vários benefícios. Os olhos de fora aí podem achar com uma coisa muito singela, mas é de suma importância, ainda mais se tratando de saúde. É só, senhor presidente, antecipo meu voto favorável. Parabéns, vereador Rodrigo Alemão. Continua em votação com a palavra, vereador Rafael. Senhor presidente, nobres pares, quando eu falava na última oportunidade sobre legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e transparência, após a minha fala, tem que registrar isso porque foi engraçado, o prefeito falou aqui alto, acho que foi para mim ouvir, que assim, o vereador fugiu da faculdade. Eu achei engraçado, porque eu também aprendi na faculdade, antes de fugir da faculdade, que os poderes são harmônicos e tem que viver em harmonia. Então, eu vou levar na brincadeira essa colocação e dizer também em tom de brincadeira que, graças a Deus, eu ouvi. Porque se eu precisasse de otorrino da rede pública de saúde, da rede municipal de saúde, não teria. Então, louvo a Deus por ter ouvido essa piada e agradeço ao prefeito pelos próximos otorrinolaringologistas que ele vai colocar para trabalhar na rede municipal, que está faltando também, só para critério de registro aqui. Só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, olha ali. Está aberta a votação. Falta vereador Rafael Tucla. Está, portanto, aprovado. Em primeira discussão, o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a declarar, declara encerrada a presente sessão.
Cadê? Chama ele para mim aí, ô João. Por favor. Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a 7ª sessão ordinária de 2021. Eu converso agora com o presidente desta Casa de Leis, o vereador Ricardo Queixão. Vereador, trabalhos voltando ao normal, ainda estamos na pandemia do coronavírus, não é muito preocupante, mas a cidade, a vida continua mantendo todo o esquema de segurança, não é, vereador? Sim. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, retornamos aos nossos trabalhos, né? Só que não poderá ter aqui a presença do público, né? Por conta ainda da pandemia, somente os vereadores, nem assessor não pode estar presente. Mas é assim, temos muita coisa ainda para ver daqui para frente, né? Porque agora retomou a sessão. Vamos ver os próximos projetos que terão pela frente. Aliás, alguns projetos serão analisados em primeira e segunda discussão, se possível também uma sessão extraordinária, né, presidente? Com certeza absoluta. Lógico que a gente quer que aconteça tudo na ordinária, né? Toda terça-feira terá, para que não precise fazer extraordinária. Mas se houver a necessidade de urgência, que seja algo para a cidade, nós faremos. Como é que o senhor está vendo o andamento dos trabalhos realizados aqui devido a essa pandemia? Não está tendo muita sessão, mas enfim, apesar de não estava, né, tendo as sessões ordinárias no plenário, os trabalhos continuam, né? Nos gabinetes, digamos assim. Isso. Na realidade, já era para ter retornado à sessão. Por conta do falecimento do nosso amigo Galo, o ex-vereador, e algumas problemáticas que houve por conta da pandemia, aí paralisou-se. Mas agora retornamos. E o andamento dos trabalhos está andando corretamente. Atendemos algumas pessoas, apesar da casa não estar aberta, mas particularmente a gente atende uma pessoa ou outra, porque não pode ter aglomeração, mas os trabalhos estão acontecendo. Vale registrar também que o senhor recebeu aqui a presença do prefeito Ademar Oliveira. Isso, o prefeito Ademar Oliveira, juntamente com sua assessora Fabiana, e o seu assessor, e na realidade agora, que antes era assessor, o Guilherme, que agora é secretário de comunicação. Legal, um abraço, boa noite e até a próxima. Boa noite, um abraço a todos vocês, um abraço ao município cubatense. Muito bem, está aí a participação do presidente desta Casa de Leis, o vereador Ricardo Queixão, conversando conosco aqui no término da 7ª sessão ordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos, tenham todos uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.